Abra sua Bíblia, livro de Esdras, no Velho Testamento. Esdras, capítulo 8. Livro de Esdras, capítulo 8. Hoje, meus irmãos, nós estamos começando um propósito aqui na igreja. Nós vamos orar até quinta-feira. Todos os dias haverá culto aqui de oração até quinta-feira. Amém? Hoje, no domingo, foi às 19 horas. No transcorrer da semana, a partir de amanhã, o culto é às 20 horas. Das 20 às 21h10, nós vamos terminar as nossas reuniões aqui, nossos cultos. E você está convidado a participar. Essa maratona de oração, essa maratona de consagração, eu sei que a palavra de Deus ensina a todos nós, dizendo: achegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Amém? Então, como que a gente se achega a Deus? Coração aberto, disposto a orar, buscar, ler a palavra de Deus e em comunhão com os irmãos, a gente se achega ao Senhor. E por meio da oração, por meio dessa palavra que nós vamos ler aqui agora, que é jejuar. Vamos lá, o texto de Esdras 8:21 fala assim: ali, junto ao canal de Ava, proclamei um jejum, a fim de que nos humilhássemos diante do nosso Deus e lhe pedíssemos uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura bíblica. E agora, Senhor, eu me submeto ao Espírito Santo, diante do Senhor, diante da igreja do Senhor. Fala conosco, Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja, esse texto, ele está falando sobre oração, buscar a Deus. E esse texto fala sobre jejuar. Jejum. Há um ditado, diz que crente come muito, né? Já ouviu isso? Quem já ouviu? Nossa, mas crente come, né? Mas crente tem que aprender também a jejuar. E existe vários tipos de jejum. Existe aquele jejum absoluto, curto, jejum de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Esse é um jejum absoluto que você não come, não bebe. Existe aquele jejum parcial, você só toma água. Existe aquele jejum que você
não come as comidas mais desejáveis, como, por exemplo, aquele churrasquinho maravilhoso, aquelas barras de chocolate, sorvete, tantas coisas gostosas que tem. Então, o jejum, às vezes, parcial, você diz, olha, não vou tomar refrigerante, não vou comer chocolate, não vou comer doces, não vou comer, como Daniel fez, não vou comer manjares desejáveis, que são as coisas mais gostosas. Muito bem, são vários jeitos de jejuar. Jejum de internet, jejum de WhatsApp, Facebook, Instagram, televisão. E a Bíblia também vai falar, lá em Coríntios, até jejum para aqueles que são casados de sexo. Com observação, aí escreve, observação. Permissão do cônjuge. Não me faça um voto de ficar 10 dias sem dar um abraço nela. Nele. Veja bem, sem permissão. Não. Tudo tem que ser de acordo com o casal. Amém, querido? Se você for fazer voto, você precisa falar com seu cônjuge. E que haja uma permissão de ambas as partes. Assim a Bíblia nos ensina, querida. A Bíblia é um livro maravilhoso, educativo, que ela nos ensina a se relacionar com Deus, orar, consagrar, jejuar, conviver com as pessoas de modo saudável, amigável, respeitoso e de forma que a gente agrada a Deus, amando o Senhor em primeiro lugar e amando a pessoa a quem Deus coloca perto de nós. Amém? A Bíblia nos ensina todos esses ensinos para nós. Agora, vamos voltar aqui para o texto. Por que jejuar? Faça essa pergunta. Por que eu, pastor, preciso jejuar? Se eu jejuar, o jejum vai mudar Deus? Você acha que se você jejuar, o seu jejum vai mudar Deus? Não. Quem vai mudar é a gente. Por quê? Por exemplo, as pessoas ligadas à saúde vão entender o que eu vou falar. Se você ficar várias horas sem comer, o teu humor altera, sim ou não? Sim. Uma pessoa com fome, ela tem um tipo de comportamento. Uma pessoa saciada, ela tem outro tipo de comportamento. Barriga vazia, parece que tem pessoas que ficam irritadas. Inclusive eu sou assim. Meu temperamento fala, meu Deus, se eu ficar muito tempo sem comer, parece que vai dando um... Mas, quando jejuo, gosto de ficar sozinho. Porque se eu ficar irritado, é eu e Deus. Aí o Espírito Santo já me corrige, entendeu, irmão? Por isso que eu gosto de jejuar, ficar quietinho, a sós com Deus. Não gosto de jejuar e ficar em público. Não gosto. Por quê? Por causa da alteração. Isso acontece com as pessoas. Veja bem, agora, quando eu jejuo, a gente jejua, a gente começa a quebrar os ritmos da nossa carne. A gente começa a quebrar as nossas práticas. Então, eu deixo de fazer as minhas vontades para me submeter à vontade de Deus. Então, jejuar é isso. Eu estou quebrando a minha vontade, quebrando a minha natureza física. Por isso, o jejum não muda Deus, mas começa a mudar eu. Vai quebrando eu. E conforme a gente vai jejuando, a gente vai orando, o que acontece, meus irmãos?
a gente vai assumindo o controle da nossa própria situação. A gente vai freando os desejos da gente. A Bíblia ensina a gente crucificar a nossa carne e as nossas paixões. Está lá em Gálatas. A Bíblia ensina a gente crucificar a nossa carne e as nossas paixões. Paulo dizia: estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele anula as vontades dele e ele se submete à vontade soberana de Deus. Amém? Então o jejum, ele te ajuda. A oração, ela te ajuda, ela te traz quebrantamento. E nesse momento de oração e jejum, o que está acontecendo? Está sendo declarado fisicamente e declarado no mundo espiritual que a pessoa, ela está numa dependência de Deus. Ela está totalmente numa dependência de Deus. Observe a leitura do texto. Voltando para o texto de Esdras 8, 21. Ele vai falar que ele estava junto ao canal de Ava, aonde ele proclamou perante todo o povo ali um período de jejum. E ele vai dizer assim: a fim de nós nos humilharmos. Então, quando a gente ora, a gente começa a se humilhar. E quando a gente jejua, a gente está quebrando a nossa carne, as nossas vontades próprias, para assumir mais a vontade de Deus. A gente está se humilhando, amém, meu irmão? Então você está se humilhando. Então aqui o pregador está dizendo, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus. E nessa atitude, o que ele vai proporcionar diante de Deus? Ele vai fazer o pedido dele. Ele está dizendo assim, pedíssemos uma viagem segura. Ele estava pedindo o quê? Segurança. Famílias viajariam junto, poderiam ser atacadas no caminho, na viagem, na jornada. Não é igual hoje que você passa 100 por hora de carro, assim mesmo é perigoso, né? Naquela época se viajava com camelos, se viajava com cavalos, jumentos, carruagens. Então, queridos, eles estão voltando para a terra deles. Era uma viagem longa, era uma longa jornada na estrada que eles tinham que passar. Aí o que ele queria? Ele queria a presença de Deus os protegendo, a presença de Deus os cobrindo, a presença de Deus naquela jornada com eles, ajudando eles a superar. Amém? Aí ele vai falar, uma viagem segura para nós e nossos filhos, com todos os nossos bens. Então você imagina aquela família viajando, adolescente, criança, jovens, idosos. Não era fácil. E era uma viagem longa. Então o que ele pediu? Que o Senhor nos guarde. Eu gostaria de fazer uma conjectura aqui com você nessa noite. Você não tem vontade que você, ao lado da pessoa que você está, sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua família, sua casa, você tenha na sua vida, eu vou chamar isso de jornada, você tem uma jornada junto com a sua família abençoada? Sim. Você tem esse desejo de ter uma jornada sob a presença de Deus, agraciada. Então aqui está um exemplo para nós, famílias, que
Nós, queridos, também precisamos parar e às vezes tirar tempo com Deus. Nós também precisamos às vezes parar. Às vezes você, claro, trabalha tanto, tão ocupado, corrido, natural. É dever cada um de nós comer o pão do suor do rosto. Mas cada um de nós tiramos, às vezes, um dia de lazer, lá de vez em quando. Hoje, lá na chácara, nós estávamos no acampamento dos jovens, foi 3 dias de bênção, comunhão, oração, maravilhoso. Tenha mais e mais vezes, maravilhoso. E o nosso irmão que ministrou de manhã estava dizendo quanto tempo, em média, um brasileiro gasta na internet. Quantas horas? 3? 4, na média do brasileiro, acho que só fica atrás da Indonésia, é isso, né? 4 horas e 8 minutos. Em média, o brasileiro gasta na internet. Então, veja bem, irmãos, dessas 4 horas, se os crentes orassem 1 hora por dia, nós éramos melhores, sim ou não? Nós éramos mais santos, sim ou não? Nós éramos melhores. Então, essa pesquisa foi feita, o nosso irmão ministrou de manhã. Achei maravilhoso o estudo. Então, assim, você e eu podemos tirar alguma coisa na nossa vida para dizer: Senhor, eu quero melhorar. Quero ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um avô, uma avó, um neto, uma neta. Eu quero melhorar. Eu quero tirar mais um tempo com Deus. Senhor, eu vou tirar 1 hora por dia. Eu vou tirar 20 minutos de leitura. Eu vou tirar 20 minutos de oração. E 20 minutos eu quero adorar o Senhor. Vou colocar um cântico de hino e vou adorar o Senhor. A sua vida vai ser diferente. Ah, pastor, eu não fico 4 horas. Ok. Mas você pode tirar o tempo que você quiser. Eu tive a graça de Deus de passar 5 horas orando por longo período da minha vida. Quando ainda solteiro, eu me retirei por dezenas de vezes de público, ficar 2, 3, 4 dias retirado, só em oração. Solteiro, moço. E hoje, até hoje, eu desfruto das bênçãos que eu semeei na minha juventude. Orar é você depositar na taça do Senhor. É como você depositar um crédito no banco. Na hora que você precisa, não volta para trás. A resposta vem, amém? Então, eu tive essas experiências por muitas e muitas vezes. E o texto desta noite vai falar, eu quero que você medite no versículo 22, que fala assim, ó: tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos protegerem dos inimigos na estrada. Pois tínhamos dito ao rei: a mão bondosa do nosso Deus está sobre todos os que o buscam. A mão bondosa do nosso Deus está sobre aqueles que buscam. Então, buscar a Deus, queridos irmãos, buscar a Deus é a gente anular, muitas vezes, parte do nosso tempo,
como você fez hoje, agora. Quando você saiu da sua casa, você parou todos os seus afazeres e você veio aqui à igreja. E agora você cantou, você orou, você participou dessa consagração da criança. Você agora parou os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Você está parado, meditando no Deus, Criador do céu e da terra, que pode mudar toda a tua história, toda a tua vida, toda a tua trajetória. Assim também, lembrando dos ensinos de Jesus, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fale com o teu pai secretamente, e ele te abençoará. Você precisa tirar tempo com Deus. Esse texto fala da mão bondosa de Deus. Eu poderia narrar para você muitos testemunhos e a provisão de Deus. Aqui, o jejum desses irmãos aqui, ele está pedindo provisão, proteção, presença. O que é que está faltando para suprir a tua vida? Pastor, eu preciso de paz. Então, uma das coisas para obter paz é aquietar o coração, ficar sozinho na presença de Deus, se aquieta. O salmista disse: aquieta minha alma. Por que você perturba dentro de mim? Por que a minha alma está tão perturbada? Tem gente que não consegue se aquietar. Eu não consigo assistir filme. Se eu pegar um negócio, acho que eu fico trocando de canal. Mas eu consigo ajoelhar e me aquietar diante de Deus. Existem muitos jeitos de orar. Existe súplica. Existe, irmãos, aquele momento que você clama, o clamor, Senhor. E aí você, misericórdia, está suplicando. E existe aquele momento que você se curva diante do teu Pai e você fala suavemente para Ele: Deus, aqui está o teu servo. Você fica quietinho, escutando a Deus, orando, na dependência. Eu orei 2 horas sem parar de falar. Bom, você falou 2 horas e você não parou para ouvir Deus. Você deu ordem 2 horas. Você pediu 2 horas. Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor faz. Senhor, meu Pai, toca nele, quebra essa mulher, tem misericórdia dela. Jesus, esse homem, pelo amor de Deus, meu Pai. Para um pouquinho. Ora desesperadamente. Calma aí, rapaz, Deus não é teu empregado, não, Ele é teu Pai. Pare. Sossega minha alma. Você não pode fazer da oração uma ansiedade. Igual criança birrenta. Me dá, senão eu não vou fazer. E tem hora que a gente faz assim com Deus. Não, calma. Por isso que cada pessoa precisa descobrir o segredo de jejuar e orar. Você precisa parar, suavemente, ouvir Deus. Falar com o Pai, sabe, querido? Amém? Muito bem. Então, todos nós que estamos aqui, precisamos da mão bondosa de Deus para buscar. Então, no versículo 23, ele vai dizer: por isso jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu.
Ele foi atendido, Deus o abençoou, ele retornou para a terra dele, Deus guardou eles no caminho, protegeu, deu a provisão. Você precisa de provisão, sim ou não? Precisa. Você precisa de provisão, todos nós. A oração fala, o pão nosso de cada dia. Provisão. Dai-nos hoje. Provisão, não deixa eu cair em tentação. A provisão da proteção. Não deixa eu entrar em tentação. Livra-me do mal, Senhor. Provisão. Amém? Mas a oração começa assim. Pai nosso que estás no céu. Ô meu Pai, santo é o teu nome, santificado é o Senhor. Venha o Senhor na minha vida, venha o teu reino. Senhor, reina sobre mim. Não é o meu reinado, não é a minha vontade, mas venha a tua vontade dentro de mim. Lá em Mateus, vai dizer, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Busque o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é buscar a vontade de Deus, nem é o que eu quero muitas vezes. Não, mas eu quero que seja assim, ó. Não, às vezes Deus tem melhor. Você está pedindo aí um Fietinho, Deus quer te dar um Corolla. Você está insistindo, eu quero um Fietinho assim, Jesus. Mas Jesus quer te dar uma coisa às vezes melhor. De tudo que eu pedi na minha vida, Deus sempre deu melhor. Mas, há quase 40 anos pregando o Evangelho, tudo Deus me deu sempre o melhor. Queridos irmãos, aprenda a gerar as bênçãos de Deus dentro de você. Como que a gente gera as bênçãos de Deus? Em primeiro lugar, se achegando, se quebrantando na presença de Deus. A gente vai comungar com Deus, vai orar, vai consagrar, se quebrantar. E a fé está lá dentro. A fé está lá dentro, vai quebrando aquela força da carne. E aí, querido, e aí você vai comungando com Deus, e a tua bênção, você já vai se apossando dela. O salmista, ele ensina algo muito importante. Ele ensina que Deus, ele faz saciar os desejos do coração. Então, quando o teu coração se abre, se apresenta diante de Deus, submetendo ao reino, à vontade de Deus, olha que parceria linda, você, o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Olha que coisa mais linda, irmãos. Você, o Espírito Santo, Jesus e o Pai. Aí o Pai está vendo aquele coração assim, tão contrito. E aquelas bênçãos você vai, ali dentro de você, tá igual uma mulher gerando uma criança. No seu devido tempo vem o quê? O fruto. A fé faz com que a gente faça a incubação das bênçãos de Deus na nossa vida. Isso é um segredo, irmãos, de intimidade com Deus. A palavra de Deus nessa noite é essa: acalma o teu coração. Orar, jejuar, essa é uma prática que nós aprendemos em toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Olhando para a Bíblia, nós vemos, por exemplo, os patriarcas, os profetas. Nós podemos observar, logo que Jesus saiu das águas do batismo, a Bíblia diz que Jesus foi impelido pelo deserto. Jesus orou 40 dias,
jejuou 40 dias e 40 noites. Logo que Jesus foi impelido pelo Espírito Santo. Quem que levou Jesus a orar? O Espírito Santo. Gosto muito de falar em demônio. Demônio leva as pessoas ao pecado. Demônio leva as pessoas aos vícios. Demônio leva as pessoas a se desviar da vontade e do reino de Deus. Mas o Espírito Santo leva você, eu, nós, a orar, a consagrar, a se acalmar, a se curvar diante de Deus, a se render, a buscar a vontade do Pai. Essa é a obra do Espírito Santo. Então, nessa noite, bem calmamente aqui, como eu estou conversando com vocês, nessa conversa que estamos tendo aqui, que você possa se acalmar. Irmã, se acalme. Para de bater no teu marido. Ah, pastor, nunca deu uma palmada dele. Mas às vezes você já xingou ele, hein? Não sei, talvez aqui tem mulher aqui que falou, tomara que fure o pneu desse carro. Fez o que eu quis. Aqui não tem, é todo mundo santo. Aleluia. Veja bem, irmãos, pode ter homem aqui também. Essa miserável dessa mulher. Para com isso. Essa abençoada que Deus me deu. Serva do Deus Altíssimo. Ore por ela. Ore para o teu marido. Ambos orem para os vossos filhos. Ambos se quebrante. Ambos têm um propósito. Famílias do Senhor têm um propósito no vosso coração. Como o texto que lemos. Você viu o propósito? Viajar, a família toda ali, ó. Para quê? Para completar uma jornada. Você não casou para agradar as pessoas. Você casou para constituir a tua família. Você casou para constituir o teu lar. Por isso a palavra de Deus diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a quem? Ao seu cônjuge. A casa do teu pai ficou para trás, a casa da sua mãe ficou para trás, agora é você que tem que fazer o seu lar. Lá na casa do meu pai e da minha mãe, oh meu Deus, lá era assim. Tudo bem, ficou para trás, agora o teu lar pode ser diferente. Panela não vai voar, amém? Não vai ter voador ali. Ali, paz e amor. Paz e amor, aleluia. Amém, irmãos? Então, querido, é mudança. Isso é mudança de vida. Propósito para uma jornada familiar abençoada. Muito bem. Olhando para a palavra de Deus, nós encontramos essa prática em toda a história. Como já foi falado aqui. A Bíblia fala do rei Josafá. A Bíblia fala de Daniel, removido de Jerusalém para a Babilônia, onde ele viveu orando e jejuando. A Bíblia vai falar de Neemias, que orou, jejuou pela cidade de Jerusalém, queimada a fogo, destruídos, seus muros destruídos. A Bíblia mostra que esse homem, Neemias, para restaurar os muros, ele se santificou dias e dias na presença do Senhor. Ele era copeiro de um rei. E um copeiro de um rei não poderia entrar na presença do rei com o semblante triste, abatido. E um dia, Neemias, ao servir o rei, ele estava com o semblante abatido, triste. E o rei perguntou para ele. Ele não podia. Os serviçais tinham que fazer tudo, embora até sem vontade, mas rindo, né?
E o rei percebeu. Mas ele orou tanto, ele consagrou tanto ao Senhor, que o rei naquele dia conversou com ele. E o rei, que tinha autoridade, o poder de delegação, foi tocado por Deus e abençoou Neemias. Neemias, ele foi um dos grandes homens que orou e jejuou por restaurações. Você precisa de restauração na tua vida. Você precisa de restauração no teu corpo. Você precisa de restauração no teu relacionamento. Você precisa de restauração no teu comportamento. Tem coisas que só você vai mudar. Queridos irmãos, não adianta a gente querer viver um perfil que não é da gente. Eu vou ser sempre o Francisco, com esse jeito meu, caipira, simples. Pode me colocar no meio de tudo quanto é poliglota, doutor, o que você pensar de gente social. Francisco é Francisco. Entendeu, irmão? E eu sou assim. Você também é do jeito que você é. Agora, se apresente diante de Deus. Pare, ore, consagre, chame a tua família, faça oração com ela, faça culto com ela. Pai, mãe, pare, pega o teu filhinho, leia a Bíblia com ele. Eu não estou pedindo para você ensinar religião para o teu filho. Religião, o mundo está cheio. Ensinar a família a viver em relacionamento com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como disse Josué, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Você pode dar um glória a Deus, querido? Então, é isso que nessa noite a palavra de Deus está nos ensinando. A Bíblia vai ensinar para nós, querido, que quando oramos e jejuamos, a gente entra também numa batalha espiritual. Quando Jesus estava lá orando, ele estava terminando o propósito dele de 40 dias, a Bíblia diz que o diabo apareceu lá. O que Jesus mais tinha necessidade? Ah, não, então não vou jejuar não, o diabo apareceu lá. Apareceu para ser vencido. E se ele aparecer para você desarmado, igual você está, nervoso e bravo, meio doido, igual você anda por aí? Você vai fazer o quê? Você vai correr? Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver cheio da graça de Deus, você só vai fazer assim: Satanás, sai da minha frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu estou passando. Sai. Ele vai ter que sair. Porque quem está com você? O Senhor Jesus. Quem está com você? O Espírito Santo. Quem está com você? Os anjos do Senhor. A milícia celestial do Senhor está ao teu lado. Olha, irmãos, como é necessário se preencher de Deus. Não tenha medo. Se eu for fazer, faça. E verás a boa mão do Senhor sobre ti. E verás a boa mão do Senhor sobre a tua casa. E verás o Senhor te santificando. E verás o Senhor transformando os teus desejos, que às vezes, muitas vezes são malignos. O Senhor vai tirar essa casta pecaminosa e vai te vestir de uma couraça de santidade, de graça, de amor, de fé, de perdão. A unção de Deus, ela vem para mudar a nossa vida, para capacitar, dar a capacidade para a gente. Irmãos, vale a pena orar e jejuar. Muito bem, lá em Atos dos Apóstolos, eu vou encerrar a mensagem, que o tempo foi.
Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1. Na igreja, irmãos, a igreja primitiva, ela tinha essa prática. Olha aqui, ó. Na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Versículo 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. O Espírito Santo mandou separar eles. Ele estava fazendo o quê? Orando e jejuando. Deus vê, meu irmão, o tempo que você consagra. Deus vê o tempo que você jejua. Deus vê o tempo que você para. Vou fazer uma comparação bem simples. Eu lembro da minha mãe. Nós éramos em 10 irmãos. Quando chegava Natal, Ano Novo, encontrava todo mundo. 10 irmãos ia lá comer perto da mãe. Aquela netaiada, bisneto. Se faltasse um, ela olhava todos e ela falava: faltou fulano. Minha mãe é uma mulher virtuosa, mas humana, fragilizada igual eu e você. Que amor tão profundo. Agora eu fico parado pensando no grande amor de Deus. Quando a gente para, quando a gente se achega e a gente se rende e diz: ah, meu Pai, eu quero o Senhor perto de mim. Eu quero o Senhor governando a minha vida. Então a gente chegava, no meu tempo era assim, essas coisas acabou. Eu chegava e falava: benção, mãe. Abençoe, meu filho. Benção, pai. Deus te abençoe. Era a nossa cultura. Isso acabou, sim ou não? Benção, avô. Benção, avó. Benção, tio. Fazia isso. Temor, respeito. Pai abençoava o filho. Hoje a molecada chega. E aí, coroa, beleza? Só falta chamar o pai de mano, né? E aí, mano, tá bom? Ah, meu Deus. Então, queridos, agora imagina o teu pai, Deus, aquele amor. Irmãos, Deus não quer perder você. Deus quer a tua oração, Deus quer o teu culto, Deus quer a tua reverência, Deus quer a adoração sua. Amém? Quantos estão dispostos a tirar um tempo com o Senhor? A igreja primitiva tirava tempo para orar e consagrar. E o Espírito Santo, separa agora Paulo. Paulo foi o apóstolo Paulo. Ele foi separado debaixo de oração. Barnabé foi separado debaixo de oração. Você quer ser uma bênção? Você quer ser uma bênção na igreja? Você quer ser um homem abençoado, uma mulher abençoada? Você quer abençoar outros? Você precisa parar e orar. Você acha que Deus vai te pegar no laço correndo e você vai continuar correndo, arrastando o laço de Deus? Não, meu amigo. Deus é Senhor. Pare, ouça, leia, medite, fale com Deus. Deus quer usar suas faculdades mentais. Deus quer tocar no teu espírito, para que o teu espírito abençoe a outros irmãos. Você seja um grande canal abençoador. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Eu não vou nem ler o restante aqui, vou pedir para você ficar de pé agora.
A gente vai orar um pouquinho. Meus irmãos, quero falar algo aqui. O Espírito Santo nos orienta agora. Todos nós, como ser humano, temos as nossas fraquezas por coisas. Temos as nossas aptidões por coisas. Sim ou não? Muito bem. E tem coisa que você não consegue dominar. Por exemplo, tem homem que não consegue ficar sem ir num boteco. Tem homem que não consegue ficar sem estar numa rodinha falando besteira. Tem homem que não tem o domínio se não jogar, não fazer alguma coisa. Ou outras fraquezas que existem. Tem pessoas que não conseguem viver uma vida sem assistir séries na internet. Com todo respeito, esses tempos para trás aí, uma irmã, fazendo aconselhamento comigo e minha esposa, disse: pastor, eu vou amarrar um videogame no meu pescoço e vai ficar de pendurado aqui. Você já entendeu, né? Não, irmã, que isso? Não, O cara fica até de madrugada no videogame. A fraqueza do cara é videogame. Fiquei sabendo agora no retiro, uma pessoa perdeu 150 mil nesse tigrinho aí, o sangue de Jesus. Sangue do Cordeiro. Esses dias alguém me ligou e disse: pastor, compra um lote para me ajudar, não sei o quê. Eu perdi 60 mil reais. Jogo. Por que você não para? Então, tem gente, pastor, mas é uma coisa incontrolável. Sabe quem vai te ajudar a manter o controle da situação? O Espírito Santo. Essa capacidade virá de Deus. Não é da religião. Não é a religião que vai te capacitar. É o Espírito Santo de Deus, que você se envolver com Ele, que vai te ajudar. Mas como que eu posso ver uma geração tão embolada e pecaminosa como esta, e você vê jovens passar 3 dias, igual nós passamos lá na chácara, 3 dias orando, cantando, buscando? Como o Espírito Santo pode fazer isso? Eu tenho que dar o lugar. Eu tenho que me propor aí. Amém, irmãos? Eu tenho que me propor a fazer. A capacidade virá dele. Concluindo, Pedro foi um cara muito resistente. Pedro era sanguíneo, cara, de olhar feio para ele não, que ele puxava a espada de corta a cabeça, miserável. O cara foi prender Jesus, ele queria cortar a cabeça do soldado. Mas o Espírito Santo quebrantou tanto ele, fez dele um grande servo de Deus, que quando a perseguição veio sobre a igreja e prenderam ele pregou, ele disse: olha, importa a gente mais obedecer a Deus do que aos homens. Quando ele foi ser morto, a história diz que Pedro, ele foi ser morto crucificado. Aí ele disse: eu não sou digno de ser crucificado igual Jesus foi. Quero ser crucificado de cabeça para baixo. Jesus e o Espírito Santo mudou Pedro ou não? Você entendeu, irmão? Então, em nome de Jesus, se você tiver um vício nessa noite, se você tiver uma coisa incontrolável na sua vida, você vai pegar essa chave,
Você vai colocar na mão do Espírito Santo. Você vai aquietar teu coração. E você vai orar a Deus. Você vai orar. Em nome de Jesus. Tua vida será uma outra vida. Abra suas mãos. Nós vamos orar agora. Nós vamos fazer o propósito da oração dessa semana. E é tudo tranquilo, bem calmo, bem sereno. Aquele que está no nosso meio, ele sonda o teu coração. Pode ficar tranquilo que os anjos ministradores do Senhor, eles estão tudo em volta. E o Espírito Santo ministrando a tua vida. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo. Abra seu coração e fale com Deus agora. Se lance, se achegue, se renda a Cristo nesta noite. Abra teu coração. Abra tua boca. Oh, glória, glória. Remanai decante alamar. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Senhor Jesus. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Vem, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Vem, Senhor. Toma as nossas forças, as nossas energias, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Vem o Espírito Santo do Senhor. A aliança que o Senhor fez conosco naquela cruz. Nós estamos aliançados, Senhor. E eu quero mover o Espírito Santo do Senhor nessa noite sobre a igreja do Senhor, sobre a casa do Senhor. Pai, toma conta deste homem, toma conta dessa mulher, desse jovem, desse pré-adolescente. Espírito Santo, ajuda cada pessoa a orar, ajuda cada pessoa a se curvar. Aleluia. Ah, meu Deus, ajuda, ajuda, Senhor. Aquilo que o inimigo lançou como embaraço no caminho dela, nesta noite, em nome de Jesus, vai sendo quebrado. Vai sendo quebrado o jugo do pecado, o jugo da maldição, o jugo das palavras pejorativas, os laços jogados pelo inimigo, as armadilhas malignas, em nome de Jesus, vai sendo quebrado, desfeito, maldições lançadas, sejam quebradas, mas que o nosso coração agora entregue a Jesus, entregue ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Deus, nos enche da sua plenitude, nos preenche da sua plenitude, da sua presença. Nos preenche, meu Pai, preenche a tua igreja, os teus filhos, todos aqui presentes. Hoje nós estamos começando esse propósito, Pai, de orar, de consagrar, de servir o Senhor na terra. Venha a tua vontade, venha o teu reino, venha o teu domínio sobre as nossas vontades. Muitas vezes as nossas vontades, elas são más. Afasta de nós, Pai. Afasta de nós todo espírito do engano, da mentira.
as más vontades, afasta, mas que o nosso coração seja todo do Senhor, a nossa casa seja toda do Senhor, a nossa família seja todinha do Senhor, a vontade do Senhor sim na nossa vida, o reino de Deus na nossa vida. E abençoa, Pai, abençoa o nosso pão, abençoa a nossa água, abençoa a nossa saúde, abençoa toda a igreja, não deixa ninguém na tentação, no mal, mas todos sejam livres, abençoados, preparados, cheios do Espírito Santo, cheios da graça, cheios da unção renovadora do Senhor, meu Pai. Oh, glória, glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tua vida receba do Espírito Santo de Deus. Que Deus te conduza pelo caminho da santidade, que Deus te conduza pelo caminho do amor, que Deus te conduza pelo caminho da fé, que Deus faz melhor do que você já é. Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu celeiro, Deus abençoe a sua despensa, Deus abençoe o seu salário, Deus abençoe o seu comportamento, Deus abençoe o seu relacionamento, Deus abençoe o seu cônjuge, Deus abençoe os seus filhos, Deus abençoe os seus pais, Deus abençoe os seus avós, Deus abençoe a tua família. Oh, que você seja próspero, que você seja abençoado, que você seja um adorador, que você seja uma pessoa agraciada pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós impetramos a bênção do Senhor e nós consagramos esses propósitos ao Senhor. Que o Espírito Santo impulsione seu coração a orar, a ler a palavra, a meditar na obra do Senhor, a fazer a vontade do Senhor. Diga: eu, em nome de Jesus, e a minha casa serviremos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.